Oi, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de biologia com o assunto de genética sobre o assunto de fator RH, certo? Então, o fator RH é uma característica que está também associada ao sangue, certo? E foi descoberto em macacos do gênero Rhesus, tá? Por isso o nome fator RH, porque as iniciais RH vêm do gênero do macaco que foi descoberto, tá? RH de Rhesus, ok? Foi descoberto no ano de 1940 pelos cientistas Landsteiner e Weiner. E como foi que eles descobriram esse fator, essa característica do sangue? Descobriram da seguinte maneira: pegaram macacos do gênero Rhesus, retiraram o sangue do macaco e colocaram em coelhos. Após um determinado tempo, pegaram o sangue do coelho e colocaram novamente no macaco. Mas aí perceberam o seguinte, que o sangue que foi colocado do coelho no macaco provocou uma aglutinação, uma coagulação do sangue desse macaco, tá? Fazendo eles imaginarem que houve a produção de algum anticorpo no coelho que, quando foi inserido novamente no macaco, houve essa característica da aglutinação. Então, a partir daí, qual foi a conclusão que eles chegaram? Primeiro, o fator RH está presente nas hemácias do sangue, tá? Dos macacos e dos homens também, certo? Que é o que a gente vai estudar. Um sangue com fator RH positivo apresenta na superfície das suas hemácias uma proteína chamada de proteína D, ou antígeno D, ou fator RH, tá? Positivo porque tem a presença, RH positivo porque tem a presença dessa proteína D, desse fator RH. E ele é chamado de RH negativo quando na superfície, na membrana da hemácia, não apresenta esse antígeno D, a proteína D, tá? Por isso negativo, porque significa a ausência. E quais são as outras características associadas ao fator RH? O seguinte, a gente viu que existem dois tipos de fator RH, RH positivo e RH negativo. O sangue é RH positivo quando ele tem o antígeno, a proteína do tipo RH, ou D, né? Na superfície da hemácia, aqui como a gente viu, certo? E negativo quando não tem esse antígeno. Além disso, no plasma sanguíneo, percebam que aqui é a mesma coisa do que a gente aprendeu para o sistema BO, certo? É a mesma lógica. Então, se a gente vai ter no fator RH positivo hemácias com antígeno RH, a gente não vai ter nas hemácias, tá? Ou, perdão, no plasma do sangue dessa pessoa com fator RH positivo, os anticorpos anti-RH, tá? Que é o contrário, que é o que combate ele. Não vai ter, certo? E quem tem fator RH negativo, que não tem um antígeno na superfície, vai ter os anticorpos anti-RH, certo? Se ele recebeu hemácias com o antígeno RH, ou seja, ele não nasce naturalmente, mas se ele entrar em contato com alguém que tiver o sangue RH positivo, vai haver o estímulo e a produção desse anticorpo anti-RH, que vai reagir com essa hemácia aqui, que ele entrou em contato, e vai haver aglutinação, certo? E com relação à característica dos genes que determinam o fator RH. Quem tem fator RH positivo é uma característica dominante, ou seja, a pessoa é homozigoto dominante do tipo Dzão, Dzão, ou heterozigoto, Dzão, Dzinho, certo? Também representamos com a letra R, dá no mesmo. Ou você representa com a letra D, por causa da proteína D, ou com a letra R. Eu prefiro com a letra R, certo? Então, vocês vão me ver usando mais a letra R. E quem tem fator RH negativo é uma característica recessiva, ou seja, toda pessoa que é RH negativo tem os genes Dzinho, Dzinho ou Rzinho, Rzinho, certo? E aí, quando a gente associa o sistema BO que a gente viu, né, que apresentam quatro tipos de sangue, sangue A, B, O e AB, junto com o fator RH, a gente aumenta o número de tipos sanguíneos que existem, certo? A gente viu que existem 4, mas se a gente colocar o fator
fator positivo e negativo aí, a gente duplica, se transforma 8. Por quê? Existe o sangue A positivo e A negativo, né? Ele é A com fator RH positivo e A com fator RH negativo. B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Aqui a gente está levando em consideração tanto o sistema ABO como o fator RH. Tranquilo? E isso vai interferir também na questão da compatibilidade sanguínea na doação de sangue. E o que é que a gente observa? Quem tem sangue RH positivo pode tanto doar como receber, né? De quem tem sangue RH positivo. Ó. Tem RH positivo, pode doar para outra pessoa positiva e também pode receber. A mesma lógica para quem tem sangue negativo. Pode doar para quem tem sangue negativo e quem tem sangue negativo pode receber, tá? Porém, quem tem sangue negativo, além de poder doar para quem tem sangue negativo, também pode doar para quem tem sangue positivo, não tem problema. Mas o contrário, ou seja, do positivo para o negativo, não pode, tá? Não pode haver essa doação. Sangue RH negativo não deve receber sangue de quem tem o RH positivo. Vejam que a setinha não volta, ela só vai, tá? Por quê? Porque ocorre a formação de anticorpos. Lembra do que eu expliquei lá no começo do slide? Se uma pessoa com RH negativo receber sangue de alguém com RH positivo, vai haver a formação de anticorpos do tipo anti-RH, que vai causar problemas, vai haver a coagulação do sangue, certo? Por ter recebido o sangue de uma pessoa com RH positivo, certo? E aqui a gente tem para ilustrar essa figurinha, ó, que diz assim, né? Um bonequinho com fator RH positivo diz assim: olá, RH negativo, vem aqui e me dá um abraço. RH negativo responde: você tá maluco? Não chegue perto de mim. Ou seja, porque quem tem fator RH negativo não pode receber, não pode ter contato com quem tem sangue positivo, para não ocorrer esse problema da formação de anticorpos. E com relação à doação, quando a gente coloca agora em questão o fator RH, vejam que agora a coisa fica um pouco mais complicada, né? Então, a gente tem aqui os 8 tipos de sangue que a gente viu, ó, e vamos dar um exemplo aqui, ó. Quem tem sangue A positivo pode doar para quem tem sangue A positivo e AB positivo, né? Positivo pode doar para positivo, sem problema. Mas pode receber de quem tem sangue A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. Pode receber tanto de sangue positivo como de negativo. Pode receber tanto de sangue positivo como de sangue negativo. Porém, se a gente observar a questão do negativo, a lógica não é a mesma. A negativo pode doar tanto para quem é positivo como negativo, de sangue A e sangue AB. Mas só pode receber de quem tem sangue negativo, né? O A negativo e o negativo. Não pode receber de sangue positivo, né? Como a gente viu aqui. Uma curiosidade para o sangue AB positivo, ele pode receber de qualquer tipo de sangue. Qualquer um desses 8 aqui, ele pode receber. Mas ele só pode doar para B positivo. O contrário para O negativo. O O negativo ele pode doar para todos os tipos de sangue. Qualquer pessoa aqui ó, pode receber um sangue O positivo, mas ele só recebe de quem tem sangue O negativo. Ok? E como é que a gente faz para verificar qual é o tipo de fator RH, né? Que teste a gente faz? Que teste de tipagem sanguínea que a gente chama, que a gente faz para verificar o fator RH? Novamente, a mesma lógica do que a gente aprendeu para o sistema ABO, certo? Existem reagentes que a gente compra, certo? Chamado reagente anti-D. Lembra que a proteína do fator RH é uma proteína D. Então, esse é o anticorpo anti-D, né? Ou anti-RH. E aqui eu tenho um anti-A e um anti-B que a gente já aprendeu, certo? E como é que isso ocorre? Imagina que eu peguei duas pessoas diferentes, coloquei uma gota de sangue dela aqui numa plaquinha e da outra pessoa coloquei aqui. E coloquei o soro anti-RH, esse anti-D aqui, e gotejei. Verifiquei que na primeira pessoa não houve aglutinação, não houve a formação de coágulos, de grumos, como a gente vê aqui, ó, tá? Essas bolinhas, esses concentrados aqui, isso daqui significa aglutinação. Se não aglutinou, deu negativo. Se deu negativo, o fator RH dessa pessoa é negativo. Agora, se quando eu coloco o anti-D,
aglutina, forma os grumos, dá positivo, o fator RH dessa pessoa é positivo. Vamos ver essa lógica aqui considerando agora os tipos sanguíneos, né? A, B, O e AB. Vamos lá. Coloquei 4 pessoas diferentes aqui. Na primeira pessoa, o anti-RH não coagulou, deu negativo. Logo, o fator RH dessa pessoa é negativo. Com o anti-A que eu coloquei, coagulou, deu positivo, mas não coagulou com o B. Então, essa pessoa tem sangue A negativo. Na segunda, coagulou com o RH, ó, então ela tem o fator RH positivo. Não coagulou com A, não aglutinou, deu negativo, e com o B deu positivo. Então, esse sangue é B positivo. Na terceira pessoa, não aglutinou com o RH, logo é o RH negativo, mas aglutinou com o A e com o B. Então, o tipo sanguíneo dessa pessoa é AB negativo. E na quarta pessoa, não aglutinou com nada, nem com o RH, nem com o A, nem com o B. Quando não aglutina com A nem com o B, porque esse sangue é O, não aglutinou com o RH, o fator RH é negativo, logo o sangue dessa pessoa é O negativo. Então, o fator RH ele também está envolvido numa doença que pode acometer fetos, chamada de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, certo? Que é representada pelas siglas DHRN, doença hemolítica do recém-nascido. E o que é que acontece? Essa doença ela vai acontecer por uma incompatibilidade sanguínea entre o sangue do feto, que vai ser RH positivo, e o da mãe, que vai ser negativo, tá? Então, essa doença só ocorre se o sangue da mãe for negativo e o do filho for positivo. Qualquer tipo de sangue, A, B, AB ou O, tá? O que vai interessar aqui é o fator RH. E quais são as condições para que essa doença ocorra? A mãe precisa ser RH negativo, necessariamente. O pai dessa criança precisa ser RH positivo. O primeiro filho que ela tiver precisa ser positivo e o segundo filho também precisa ser positivo, tá? É nessas condições aqui, somente nessas condições, que pode haver a chance desse bebê ter essa doença. E observação, essa doença não ocorre se a mãe for positiva e o filho negativo, o contrário, tá? Se a mãe for positiva e o filho negativo, não tem problema, não tem chance dessa doença ocorrer. Somente se a mãe for negativa e o filho for positivo. A gente vai entender agora o porquê. Então, a gente viu que as condições para que essa doença ocorra é que a mãe seja RH negativa, ou seja, ela é Rzinho, Rzinho, e o pai RH positivo. Ele pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. O primeiro filho precisa ser RH positivo, né? Com o genótipo Rzão, Rzinho. E como é que ela ocorre? Vê só. Uma mulher com fator RH negativo e o seu filho com fator RH positivo, na primeira gravidez, isso vai ocorrer na primeira gestação dessa mulher. Quando ela for parir durante o parto desse bebê, quando o bebê nasce, ocorre o contato do sangue do bebê com o sangue da mãe. Lembrem-se, o sangue do bebê é RH positivo. Quando ele entrar em contato com o sangue da mãe, que é RH negativo, vai estimular a produção de anticorpos do tipo anti-RH no corpo dessa mulher. E esses anticorpos vão ficar presentes no corpo da mãe. Não vai ter problema nenhum para a mãe e o bebê, o primeiro bebê vai nascer normal, certo? Nesse momento do primeiro parto, do primeiro bebê, não vai ter problema algum. Onde é que o problema da eritroblastose fetal vai acontecer? Da segunda gravidez que essa mulher vier a ter em diante. Então, numa segunda gravidez, esse bebê, segundo bebê, que também tem que ser fator RH positivo durante a gestação dele, aqueles anticorpos que foram estimulados à produção no parto da primeira gravidez vão atacar esse bebê, o fator RH desse bebê, e causar prejuízos a esse bebê. Que tipo de prejuízos? Os anticorpos que foram produzidos vão provocar a hemólise, ou seja, a destruição das hemácias desse segundo filho.
vai destruir e vai ocorrer a formação de uma substância chamada de bilirrubina, que é uma substância de coloração amarelada e tóxica para o corpo, tá? E o que é que vai acontecer? Esse bebê vai nascer com alguns sintomas, são os sintomas da eritroblastose fetal, que são icterícia, que é nascer com a pele e com os olhos amarelados por causa da bilirrubina que foi produzida a partir da destruição das suas hemácias. Ele pode ter anemia, tá? Esses daqui são os quadros mais leves. Se essa mulher resolve ter uma terceira gravidez, tá? E o filho também for fator RH positivo, ele vai também nascer com eritroblastose fetal e agora com sintomas mais graves, como é o caso de ter surdez e deficiência mental, tá? Se ela resolver ter uma quarta gravidez, também com o filho fator RH positivo, os anticorpos vão novamente combater as hemácias desse filho e ele pode, inclusive, nem nascer, não ter o pleno desenvolvimento e durante a gestação a mulher sofreu um aborto espontâneo, tá? Porque esse bebê foi tão atacado, as hemácias foram tão destruídas que ele não conseguiu se desenvolver. Então, na primeira gravidez, no primeiro parto, quando tem que ocorrer a formação desse fator anti-RH, a gente chama esse processo de sensibilização, ou seja, a mulher foi sensibilizada a produzir esse anticorpo anti-RH, tá? Mas tem solução a esse problema? Tem. Quando a mulher ela faz o pré-natal, o médico avalia qual é o tipo de fator RH que ela tem. E se ela for RH negativo e o pai do bebê foi positivo, logo após o parto do primeiro filho, ou até 3 dias após esse parto, a mãe vai receber a aplicação de anticorpos anti-RH, ou seja, ela recebe uma espécie de uma vacina que, mesmo que o sangue do bebê entre em contato com ela, essa vacina vai destruir essas hemácias do bebê e não vai provocar a formação desse anticorpo que vai prejudicar as futuras gestações dela, tá? Então, isso protege a mulher de produzir esse fator, esse anticorpo anti-RH e não vai prejudicar as futuras gravidezes que ela vier a ter, tá? É assim que se faz o tratamento. Por isso que a mulher precisa ser acompanhada por um médico, para que no momento do parto, se ela for fator RH negativo, ela receba essa vacina, seja protegida e não vai haver a formação de anticorpo, logo não vai prejudicar os futuros bebês que ela venha a ter. E quais são outros sintomas da eritroblastose fetal? Ó, o bebê vai ter anemia grave e icterícia, que é nascer com esse aspecto amarelado, tá? Os olhos também nascem amarelados. Pode ter aumento da frequência cardíaca, o coração fica acelerado. A hepatoesplenomegalia, que é um aumento significativo do tamanho do fígado. Nos casos mais graves, deficiência mental e surdez, porque a bilirrubina ela se deposita no cérebro, tá? E ela é tóxica. Pode causar paralisia cerebral e edema generalizado. Edema é como se fosse um inchaço, tá? Então, aqui é um bebê que nasceu com eritroblastose fetal, possivelmente da primeira gravidez, mas esses daqui, ó, sofreram aborto, né? Assim como esse foi abortado, porque ele foi tão atacado pelos anticorpos anti-RH produzidos pelo corpo da mãe, que nem conseguiram sobreviver de tanta deformação que eles acumularam, tá? Então, aqui certamente já são frutos de uma terceira, quarta gravidez dessa mulher. Porque a cada gravidez que ela vai tendo, a eritroblastose fetal ela vai vindo cada vez mais forte. Aqui eu trouxe para a gente responder juntos 2 exercícios, certo? Para a gente entender melhor o assunto que a gente viu até agora. Durante uma aula de genética, um aluno perguntou se seria possível uma pessoa com RH negativo ser filha de pais com RH positivo. A professora disse que seria possível sim, desde que os pais possuíssem o genótipo. Tá. Uma pessoa com fator RH negativo, ela pode ser filha de 2 pessoas positivas? Vamos lá entender? Uma pessoa com RH negativo, ela é Rzinho, Rzinho, tá? Então, o Rzinho tem que vir de um pai, o Rzinho tem que vir da mãe, um tem que vir de cada. Os pais precisam ser RH positivo, né? Nessas condições aqui que a gente já viu. É possível uma pessoa RH positiva doar um Rzinho para um filho? Pode, desde que ele seja heterozigoto, né? Vamos ver aqui os cruzamentos, ó. Se o pai e a mãe são heterozigotos, Rzão, Rzinho, e a gente faz o cruzamento, existe a possibilidade de alguém nascer com fator RH negativo daqui? Vamos lá? Rzão com Rzão,
R, fator positivo. R, fator positivo. R, fator positivo. E o último, R, fator negativo. Então, duas pessoas com fator RH positivo podem ter um filho com fator RH negativo? Pode, desde que eles sejam ambos heterozigotos. Então, eles precisam ser R, os dois. Resposta letra A. Na segunda diz assim: a incompatibilidade materno-fetal ao antígeno RH pode determinar uma doença denominada de eritrobastose fetal. Se uma mulher foi orientada a usar a vacina anti-RH logo após o nascimento do primeiro filho, podemos dizer que o seu fator RH, o do seu marido e o da criança são, a questão está dizendo que uma mulher, logo após o parto, foi orientada a tomar vacina anti-RH. Se ela foi orientada a tomar essa vacina anti-RH, foi porque o médico avaliou que ela tem a possibilidade de ter filhos com eritrobastose fetal, não é isso? A partir da segunda gestação. Para que isso ocorra, qual é o fator RH dela? Negativo, né? Só ocorre com mulheres que têm fator RH negativo. O do seu marido, o pai da criança, precisa ser o quê? Positivo, né? E o da criança também precisa ser positivo, para poder que estimule a produção de anticorpos anti-RH nessa mulher. Então, nessa ordem, o fator RH da mulher é negativo, o do marido positivo e o de filho positivo. Resposta letra C. Ok, pessoal? Desejo bons estudos para vocês e agora nós vamos fazer atividades.